Tem mais nenhum servo de Deus que sente? Se tiver, pode vir. Agradeço a Deus, precioso e gratuito dom de crer na sua bendita palavra, perdão dos meus pecados, a esperança de um dia ver a face de Deus como ela é. Agradeço a Deus, prezada irmandade, por esta boa oportunidade. Deus me prepara de estar aqui nesta noite pela primeira vez, junto a vós. Trouxe de onde Deus prepara de congregar e levarei as vossas salvações com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus, irmãos, por tantas obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas a obra que Deus me trouxe nessa noite, irmão, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Está escrito na palavra. E a obra que Deus me trouxe nesta noite, irmãos, é uma obra de amor. A obra que Deus me trouxe a contar. A irmandade fica na comunhão. A irmandade entender e desfrutar. Irmão, ano de 1988, como toda obra de Deus, como tudo que é de Deus, só a comunhão nos faz entender, né, irmãos? No ano de 1988, que eu vou contar, a minha esposa está aqui sentadinha nesta cadeira de roda, é testemunho, viveu comigo. Em 88, nós temos uma nossa irmã, naquela época morava em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Irmãos, e nós tínhamos uma nossa irmã, ela hoje não mora mais em Campinas, ela mora em Montemor, Pivari, para aqueles lados. Ela era uma irmã, e é até hoje, uma irmã que tem um dom muito excelente de anunciar o Evangelho, muito excelente. E naquela época ela morava no centro de Campinas, seu esposo era zelador de um apartamento, eles moravam pertinho, e ela, irmãos, o trabalho dela era cuidar de umas crianças de um casal de médicos que ficava ali em Nova Campinas. Então ela saía muito cedinho, irmão, para trabalhar. E um certo dia ela estava orando para deitar, e o Senhor falou com ela, irmãos, sobre José. Ela é muito espiritual, uma irmã que anda dando glória a Deus pelas ruas. Ela levantou da oração, pegou as Sagradas Escrituras, deu a parte de José, filho de Jacó. O Senhor não fez ela saber nada. Ela deitou. No dia seguinte ela saiu para o seu trabalho. Quem conhece ali Campinas, ali aqui pertinho, né, irmão? Ela pegava ali a Avenida Moraes Salles, que cruza a Princesa do Oeste, que é pertinho do estádio do Guarani, time de futebol tem em Campinas. Então, para cruzar Moraes Salles, cruza por cima a Princesa do Oeste, um viaduto, irmão, muito largo, né? E só que ela não passava por cima do viaduto, ela sempre cruzava por baixo mesmo, de a pé. E naquele dia, irmãos, 6 horinhas da manhã, ela estava descendo na lateral do viaduto, a rua que desce, o viaduto subindo, ela estava descendo na lateral, e o Senhor visitou ela. Debaixo do viaduto, irmãos, era cheio de plantas, era jardinhado, e cheio de plantas, de grama. E quando ela ia descendo na lateral, que o Senhor visitou ela, irmãos, o Senhor falou para ela: minha serva, olha para o teu lado. Quando ela olhou para o lado, para debaixo do pontilhão do viaduto, irmão, debaixo de uma árvore, de uma pequena arbusto, uma árvorezinha, tinha um tanto de morangos, de trapos, ali debaixo da árvore. E ela se aproximou. Quando ela foi se aproximando, ela viu que debaixo daqueles trapos, daqueles morangos, daquele lixo, tinha um homem. Glória ao nome do Senhor. Quando ela viu que tinha um homem, o Senhor falou para ela: minha serva, este é o José que eu te falei ontem. Fala
da minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Era muito espiritual, chegou para ele, já tocou nele, já falando: seu José, acorda, que Deus me manda a ti com boas novas. Acorda, seu José, eu tenho coisa excelente para te falar. Despertou ele e começou a anunciar a este Jesus Salvador tão santo que nós amamos. Começou a falar desta poderosa salvação, mas ele não deu atenção a ela, ouviu, o horário dela venceu, ela seguiu, esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, para ir abreviando. E quando ela falou da graça no dia segundo, que ele não respondeu nada, à noite ela chegou em casa, lembrou dele, foi orar, e o Senhor fez ela saber de chamar a minha esposa, irmãos, para nós fazermos uma visita lá com ela. E ela ligou para mim, nós nem tínhamos tanto amizade. Ela ligou para mim, eu falei assim: Mandirs, o que a irmã requer de nós? Ela falou: queria que o irmão fosse lá com a sua esposa e nós fôssemos fazer uma visita. Eu falei: tá bom, irmã. E marcamos, irmãos, de ir lá. Quando chegamos lá, naquela noite, como era um mendigo, maltrapilho, andarilho, nós passamos, minha esposa descascou umas laranjas, levamos umas maçãzinhas, passamos numa padaria, compramos uns pães, levamos uma garrafa de café quentinha para ele. Irmãos, e quando chegamos lá, que tocamos ele, que eu vi ele, prezada Irmandade, eu vou detalhar um pouco ele, para a Irmandade ver onde chega as profundidades que pode chegar um ser humano. Irmãos, ele era um senhor de uns 65 a 67 anos de idade, os seus cabelos já grisalhos, quase todos grisalhos, mas o irmão era um homem miserável, lixo da sociedade, desprezado do povo, um homem, irmãos, que ele não pegava nada com as mãos, porque as falanges dos dedos dele eram tudo estouradas, inflamadas, as unhas grandes demais, tudo rachada. Então ele pegava alguma coisa assim com a mão, irmãos, ele tinha muita barba, você olhava no rosto dele, tudo que se via era dois profundos olhos carregados de tristeza. Irmãos, o resto era um cabelo muito grande, uma barba muito grande. Ele comia num latão de lixo que tinha assim num canto, e ele comia que nem um cão. Ele entrava dentro do latão de lixo, eu cheguei a ver, e ele comia assim que nem um cachorro, mal comparando, que nem um cão. Então aquela barba enorme dele, mas não era uma barba maleável, era cheio de restos de comida, arroz, feijão, aquela coisa do lixo que ele comia. Era tudo cheio de bichos de pé, irmãos, fazia as necessidades na própria roupa de 5 metros assim, já dava para perceber o mau cheiro dele, terrível, que dava náuseas. Quando eu vi aquele estado ali, irmãos, nós sentamos, eu comecei a descascar as laranjas para ele, e as servas de Deus começaram a falar para ele do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e foi falando para ele, e nós demos um cafezinho para ele uma noite, irmãos, já era mês de julho, já era, estava chegando o inverno, irmãos, e naquela noite eu saí de lá, corri um vento gelado, que eu falei para a Irmandade, é uma obra de amor, né? Ele corria aquele vento gelado, e nós deixamos ele lá, queridos irmãos, e fomos embora. Na segunda visita, irmão, que nós chegamos, já era tipo 8:30 da noite, irmãos, e ele, quando nós chegamos, que tocamos assim nos trapos que o cobriam, que nós falamos, seu José, chegamos, chamávamos ele pelo nome, mas ele não manifestava nada, não falava uma palavra. Naquela noite, eu lembro que com a mão tremente, assim, ele levantou a coberta, tinha dado uma chuvinha à tarde, irmãos, ele devia, onde ele ficava não tinha mais grama, era terra, e ele devia estar deitado com o rosto no chão, que quando ele levantou assim, que descobriu-se o seu rosto, Irmandade, ele não parecia um ser humano, ele parecia um animal. Quando eu olhei assim para ele, que eu vi aquele rosto sem nada, irmão, só com muita imundícia, lixo, e aqueles dois olhos profundos, amados irmãos, que saiu aquele mau cheiro. Foi a primeira vez que o Senhor falou comigo a respeito dele. O Senhor falou, meu servo, ouvi a voz de Deus debaixo daquele viaduto, meu servo, está vendo este homem miserável? Eu amo esta alma que está aí, glória ao nome do Senhor. Irmãos, quando o Senhor falou para mim que amava ele,
eu não sei explicar para a irmandade, eu nunca tenho palavras para falar o que aconteceu. Eu só sei que veio sobre mim um amor, um grande amor por ele, sabe, irmão? Eu amei, amei, amei como se ele fosse o meu próprio pai. Eu chorei de amor naquela hora, irmandade, comecei a chorar de amor. Minha vontade era de abraçar, afagar ele no meu peito, tirar ele daquele lugar, como se ele fosse o meu pai. Eu levei lentamente, toquei minha mão sobre a sua cabeça, chorando de amor. Naquele dia eu fui para casa sem paz, por deixar ele debaixo do viaduto. Compramos 2 cobertas de lã, novinhas, irmãos, e levamos para ele na visita seguinte. Queridos e amados irmãos, mas o que dominava ele era uma casta de demônios cruéis, que escravizava ele numa situação infernal. Glória ao nome do Senhor. Levamos, toda noite nós levamos. Naquele dia que o Senhor falou para mim que amava ele, que eu amei, eu passei a chamar ele de irmão José. Falei para ele, irmão José, porque eu trabalhava e às vezes passava lá e via ele dentro de um latão de lixo comendo. Eu tinha visto ele. Eu falei, a partir de hoje o irmão não vai mais naquele latão ali comer lixo. Todo dia eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui trazer a marmitinha do irmão. O irmão é homem de Deus, cidadão do céu, viu? Falei para ele não falava nada, não respondia nada. Querida e amada irmandade, e eu, irmãos, pensando nele, amava tanto ele, que eu pensava nele lá no meu trabalho, eu pensava nele à noite. Uma noite em seguida fez um frio muito grande, eu lá na minha cama, debaixo da minha cobertinha, e pensando nele. É o amor de Deus. Queira Deus que hoje, aleluia, o dom de Deus, do amor, caia sobre todos nós aqui nesta noite, irmãos, nesta casa de oração. Querida irmandade, eu vou abreviar. Aconteceu, irmãos, que ele nunca falou nada, mas poucos dias depois que nós chegamos lá, queridos e amados irmãos, minhas servas de Deus sempre falando da graça, e eu levando as coisinhas, nós levando a noite. Quando foi um dia, ele abriu a boca pela primeira vez. Nós achávamos até que ele era mudo, que ele não entendia nada do que falávamos. Ele abriu a boca e falou assim: eu queria falar uma coisa para vocês. Minha esposa está aí, nos maravilhamos, irmão, dele falar. Aí eu falei: ô irmão José, diga. Ele olhou assim, cabisbaixo, aquele olhar triste, e falou assim: eu também quero conhecer a este Deus. Eu quero batizar para um dia entrar no reino dos céus. Quando ele falou aquilo, eu fui duro com ele, sabe, irmãos? Eu falei assim: irmão Zé, para que o irmão quer batizar? Para o irmão sair daqui debaixo da ponte, para o irmão ter uma casa, para o irmão ter roupa para vestir, comida numa mesa, uma esposa. Não, irmão José, esta graça não é para estas coisas. Esta graça é para quem quer salvar a alma. Irmão, saiu uma lágrima, 2 lágrimas correram naquela barba imunda, provindo daqueles 2 olhos tristes, correu. E ele falou: um homem miserável como eu, se não salvar a sua alma, o que será dele? Começou a chorar. E eu vi que era um grito daquela alma que Deus amava, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Marcamos o dia do batismo, eu com medo da legião dominar ele, tirar ele. No dia do batismo, à tarde, foi para lá eu e minha esposa, a serva de Deus. Irmão, cheguei lá, peguei ele, sentei no banco do meu fusquinha. A irmandade me escandaliza com as coisas que eu vou falar, todo cheio de urinas e fezes. Sentei ele no banco da frente do meu fusquinha. Os irmãos entraram atrás. Irmãos, nós rumamos para a casa da nossa irmã Lourdes. Lá, irmãos, o Senhor deu a graça à minha esposa usar um garfo daqueles antigos reforçado, enfiado. Ele tinha uma pasta assim de sujeira de quase 2 dedos, entranhada daquele cabelo imundo enorme. Ela enfiava aqui devagarzinho, colocava a ponta da tesoura, cortava, ia para outro lugar, puxava um pouquinho, enfiava o garfo, cortava, e aos pouquinhos tinha hora que o sangue corria, o couro cabeludo muito, mas ele quietinho, não abria a boca, não reclamava. E a minha esposa, o Senhor foi dando a graça, a serva de Deus, quando terminou que ela cortou aquele cabelo, eu levei ele para o banheiro. Me lembro que eu falei assim: irmão Zé, não tenha vergonha de
mim, me receba como um filho que Deus te deu. Tirei aqueles trapos, as mãos dele tudo cheio de bicho de pé, as falanges dos dedos tudo inchada, irmãos, tudo cheia de sujeira, de fezes, debaixo das unhas, de urina. Eu tirei aqueles trapos, amados irmãos, e aí eu comecei, a primeira coisa que eu fiz foi barbear ele. Foi 4 barbeadores, coloquei uma mangueira aqui, colocava sabão, líquido, e com as unhas, puxava tudo aquilo lá, puxava, descobri um pouquinho, passava o barbeador, e dessa maneira, amados irmãos, quando tirei a barba dele, irmãos, que foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas e tanto sofrimento, perdão, irmãos, aí foi que eu tirei a roupa dele. Quando eu tirei a roupa dele, aí eu comecei a sentir náuseas, comecei a sentir mal, tomar o cheiro de fezes de tanto tempo e muita urina. Eu comecei a sentir mal. Quando eu comecei a sentir mal, eu clamei a Deus, falei: Senhor, me ajuda. Quando eu falei: Senhor, me ajuda, o Senhor falou para mim: meu servo, faz para ele o que tu está fazendo para mim. O Senhor falou: faz para ele o que tu está fazendo para mim. O Espírito de Deus me tornou em linguagens. A promessa rebentou como eu anunciava no meu coração. Aleluia, irmãos. Aí eu não senti mais odor nenhum, não senti mais mau cheiro. O Senhor aniquilou meu olfato, mas encheu meu coração da doçura. E eu falando língua e dando banho nele, cortei as unhas, tirei os bichos de pé, falando linguagem. O Senhor ia mudando minha linguagem, eu tirando fezes. Devagarzinho eu via que aquela imundícia corria tudo pro lado, como se o Senhor tivesse pego uma cadeia do diabo. E fui limpando, banhei ele como uma mãe banha o seu bebê, ou como nós, cuidando do nosso próprio corpo inteirinho. Não podia pôr a mão em nada, perdão, a irmandade inteira. Tirei das pernas dele aquelas fezes, falando línguas, e o Senhor me visitando, e o Senhor deixando tudo limpinho, aciadinho. Cuidei dele, ajeitei ele, preparei ele, não tirei os bichos de pé, cortei as unhas nos pés que tinham crescido tanto, até enrolar, tudo cheio de bichos mesmo, de bicheira, tirando tudo aquilo lá, irmãos, e repreendendo aquela casta de espírito, tudo aquilo lá. Quando eu terminei de limpar, que ele estava limpinho, Deus tinha preparado uma roupinha, enxuguei ele, coloquei a roupinha, falei assim para ele, olhei para os pés dele, falei: irmão Zé, eu não vou calçar o irmão um sapato, o irmão não tem condição de calçar um sapato. Ele olhou assim para mim, falou: sabe, meu filho, eu nunca calcei um sapato na minha vida. Ele falou dessa maneira, eu falei: então não senta aí. Fiz bolinhas de algodão, coloquei nos buracos de bicho de pé, de olho de peixe que eu tinha tirado, calcei 2 pares de meia, calcei um sapato. Quando eu tirei ele do banheiro, Deus tomou as irmãs, e o irmão falou para ele: está parecendo, irmão José, este é o homem de Deus que começa a renascer. Glória ao nome do Senhor, irmãos. Ele deu um sorrisinho pro lado, como nós falamos, pálido, talvez nem lembrava quando havia sorrido na vida. Querida irmandade, peguei ele, coloquei na Kombi, rumei para a congregação, fui duro com ele de novo. Falei: irmão Zé, o irmão não vai batizar, o irmão vai conhecer a bendita palavra que te foi anunciada, vai ouvir o Evangelho, viu? Se o Senhor não te chamar, irmão, fique em paz. Entrei na congregação do Bonfim, sentei lá mais para baixo, lá atrás, sentei ele do meu lado, fiquei clamando a Deus para a casta de espírito não vir dominar ele, porque dominava, viu, irmão? Mas veio a palavra, veio o batismo. Quando o Senhor já tinha chamado as almas, ele fez questão de levantar, ele estava do meu lado, eu preferi deixar ele na minha destra. Quando ele fez menção de levantar, eu peguei o pulso esquerdo dele assim, falei: filho, para onde o irmão vai? Ele olhou para mim, 2 lágrimas correram, aquela mão inchada, aquelas falanges tudo inchada. Ele bateu levemente no peito e falou assim: tem uma voz que está me chamando aqui dentro, meu filho. Aleluia, Deus está me chamando aqui dentro. Bem-aventurado você que ouve a voz de Deus, irmão. Quando ele falou aquilo, o Senhor me visitou, eu levantei, falei para ele: me
me abraça, irmão Zé, porque ele não tinha condição de andar sozinho, tadinho. E vim trazendo ele. Agora eu não sabia quem era ele, não sabia de nada disso, mas à medida que eu fui passando o corredor com ele, o Senhor tomou a igreja como recebendo o príncipe que estava voltando dele. E não dá valor esta graça, viu, irmãos queridos? Dá valor a esta poderosa salvação. Eu entrei com ele. Falei para os irmãos, eu sei que os irmãos estão aí preparados para isso, mas deixe eu trocar eles, não pode trocar, não tirei a roupa, coloquei a roupa de batismo. Quando ele desceu aqui, que o ancião pôs a mão na cabeça dele, o Senhor falou comigo lá no quartinho uma coisa que eu nunca mais esqueci. E eu falo para a irmandade, o Senhor falou para mim, meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Quando o Senhor falou aquilo, que ele foi batizado, que ele foi tirado das águas, brilhava, peguei ele, levei, enxuguei todinho, preparei, vesti uma roupinha, não tinha prometido nada, mas disse que tinha um terreninho num lugarzinho, hoje é um bairro, naquela época não era nada, era só uns caminhos de areia, chama Jardim Paulista, lá em Montemor. A irmã tinha um terreninho lá, Deus preparou os irmãos construindo 3 cômodos em banheiro, aí Deus preparou geladeira, fogão, guarda-roupa, 5 teto novo, glória ao nome do Senhor, preparou roupa, preparou sapato, preparou comida, preparou tudo, fato esmagou Satanás. Levamos ele para lá. No dia que ele viu essa casinha tudo ajeitadinho, com tudo que Deus preparou, ele caiu num pranto muito grande. E lá ficou, irmão Zé, naquele lugarzinho, durante 1 ano e meio. O nosso lazer nos finais de semana era acordar às 5 horas da manhã. Eu e minha esposa, nós íamos para lá. Quando o meu fusquinha aparecia na curva do caminho, era só umas curvas, ele já estava me esperando lá na porta do lotezinho. Ele começava a gritar: vai ver os meus filhos que Deus me deu, vai ver os meus filhos que Deus me deu. Aleluia, Deus vai derramar amor aqui. Amém. De um lado ele plantou um canteiro de cebolinha, plantou uns pés de quiabo, uns pés de mandioca, e do outro lado ele plantou um jardim, que era a coisa mais linda. Que eu falei: Senhor, o que é isso aí? O Senhor falou isso para mim: eu aniquilei Satanás na vida dele, eu tenho prazer de viver. Agradeço a Deus, querida irmã, que durou 1 ano e meio. 1 ano e meio depois, o Senhor veio e colheu a rosa que estava preparada. Eu chorei muito, irmão, porque ele infartou, levaram ele para Capivari. E os enfermeiros falaram que ele gritava por um filho, que era eu, mas eu não sabia trabalhar em Campinas. O Senhor recolheu ele na segunda-feira, ficou na geladeira do hospital, do necrotério, até quinta, sexta-feira enterraram como indigente. Quando eu fui lá, já tinha acontecido isso, eu fui lá, a irmandade sabe como eles fazem com indigentes, só joga um pouquinho de terra sobre o caixão. Eu fui lá, ajeitei o sepulcrozinho dele, em lágrimas. Eu, minha esposa, Vandis, e voltamos chorando de Capivari a Campinas. Passei na casinha dele, o jardinzinho dele estava todo em flor, e eu chorava muito. Fomos orar, Deus falou no meu coração: meu servo, não chore, não chores mais, ser fiel até a morte, e tu verás no reino da minha glória. Nunca soube nada dele, onde ele nasceu, como ele viveu. A única coisa que eu soube é que ele se chamou José. Mas eu tenho certeza que um dia nós vamos encontrar ele no reino da glória. Agradeço a Deus por tudo. Não dá para perceber a comunhão que essa igreja dá. Por tudo, por essa
força, Deus, seja sempre louvado.